Glória a Deus, graça e paz, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome de Jesus. Amém? Quase agora estava fazendo a live, mas começou a travar o celular e tive que parar para poder reiniciar. Amém? E continuando, o tema é: às vezes é preciso recuar. Amém? Mas como assim, pastor? Recuar. A palavra não fala que nós somos mais do que vencedores? Não diz não temas? Amém? Então, como assim recuar? Se a palavra manda a gente ir avante, mas nós vamos ver aqui na palavra que o nosso Deus, amados e amadas, é um Deus de estratégia. Nem sempre o avançar é o querer de Deus. Nós somos soldados de Cristo. E a Bíblia diz que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Amém? E é preciso às vezes recuar. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus, na Tua presença nesta manhã eu me coloco, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Ensina-nos a Tua palavra, Senhor. E essa pessoa que se encontra, Pai, do outro lado, seja homem, seja mulher, seja idoso ou não, ancião, não importa, Pai, o seu credo religioso, a sua fé, mas que a palavra possa falar aos nossos corações, Pai. Espírito Santo, usa a minha vida, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo todo mal, toda obra maligna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que todos que creem digam amém, amém e amém. Olha só. A Bíblia diz que, aqui no capítulo 10 de João, no versículo 39, diz assim, ó, João 10, 39. Diz assim: procuravam, pois, prendê-lo outra vez. Mas ele, Jesus, escapou de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiro batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Amém? Muitos ali creram nele. Pastor, o que isso quer dizer? Que Jesus, quando ele fazia milagres, ou ele pregava no sábado, que na lei de Moisés, na época, era contra a lei de Moisés. Deus abençoe meu amado Antônio Fernandes Dolonga, né? Muitas bênçãos. Deus te abençoe em nome de Jesus. E então os fariseus, eles queriam matar Jesus. O intuito dos fariseus era matar. Amém? Não era apenas criticar Jesus, mas era matar Jesus. Jesus, na época onde a falsidade, a intolerância, amém, os preconceitos religiosos, ele pregava o amor, e ele pregava que no sábado nós deveríamos praticar o bem, que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, o sábado ele foi feito para nós, e não nós para o sábado.
Nós não temos que servir o sábado. O sábado tem que servir a gente. E ali, meu amado e minha amada, Jesus estava praticamente anulando a história de que temos que guardar o sábado, apesar de eu respeitar os nossos amados irmãos adventistas do sétimo dia. Amém? Eu sempre prego aqui, friso em observação. Eu respeito todas as religiões. Amém? O que eu estou pregando aqui é teologia bíblica. Amém? Não é pessoal, não é... Eu conheço e sou amigo, né, de pessoas de diversas religiões. Eu respeito a todas, sem preconceito, seja espírita, umbandista, kardecista, messiânico, evangélico, católico, testemunho de Jeová, sabadista, não importa. O que eu estou pregando é uma teologia bíblica dentro do contexto bíblico da palavra de Deus. Amém? Pastor, na sua visão sábado, nós devemos guardar, na visão bíblica, na palavra, no meu entendimento, o sábado, na verdade, ele foi instituído para o povo judeu, para o povo de Israel. Não tem como hoje nós guardar o sábado na sua totalidade. É impossível de se guardar o sábado hoje. Amém? Da maneira que a Bíblia diz. Né? Aí os nossos amados irmãos sabadistas vão fazer uma construção teológica para poder chegar na conclusão que temos que guardar o sábado, mas amém? Somos todos irmãos, cremos em Jesus, e isso é que importa. Amém? A Bíblia fala assim, uns crê que tem que guardar dias, outros julgam iguais todos os dias. E tudo que venha a ser feito para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Mas, voltando ao assunto, Jesus, ele estava pregando no sábado. E ele deu um sermão no sábado. E ele curou muita gente no sábado. Mas de uma certa ocasião, eles queriam, na verdade, lançar Jesus de cima de um precipício para matar Jesus. O diabo também queria matar Jesus, levando ele a um alto monte e dizendo para ele, olha, se lança daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde, para não tropeçares em alguma pedra. E o interessante aqui, meu amado e minha amada, que o diabo usou a própria Bíblia, a própria palavra, de um modo distorcido para tentar enganar Jesus. Amém? Olha só, o diabo sabia quem era Jesus. Cuidado, meu amado e minha amada, com os versículos distorcidos que pegam por aí e fazem daquele versículo isolado, sem contexto, uma religião. Pegam apenas um versículo que não tem a concordância com outro versículo, nem com um capítulo, nem com um livro qualquer da Bíblia. É aquele versículo isolado da Bíblia, e dali eles fazem uma religião, distorcendo a palavra do Senhor. Amém? Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de pregação assim. Amém? E a Bíblia fala no versículo 39, e retirou-se outra vez para além do Jordão. Versículo 39, procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Jesus escapou das mãos daqueles que procuravam prendê-lo. Amém? Ele teve que escapar daquela situação porque queriam prender Jesus. Às vezes é preciso escapar, meu irmão. Às vezes as pessoas querem prender a gente. Amém? Às vezes as pessoas querem barrar a gente, matar a gente.
Digo matar não apenas no sentido literal, mas às vezes no sentido espiritual. Querem tacar você num poço, querem entulhar os seus poços, querem matar os seus sonhos, mas às vezes é preciso recuar. Mas como assim, pastor? Recuar? Não é covardia? Nós não temos que bater o pé e dizer, está repreendido, eu vou para cima e tal. Sim, claro que sim. Mas o Espírito Santo, nós vamos entender aqui, às vezes, ele diz a você, olha, recua. Elias, por exemplo, Deus usou Elias para dizer que não ia chover, amém, na terra. Mas Deus disse a Elias, olha, agora você vai e se esconde, que eu vou mandar os corvos te alimentar. Amém? Elias teve que recuar. Davi diversas vezes teve que recuar pela perseguição do seu sogro Saul. Mesmo sendo um guerreiro, mesmo um homem que matou o gigante Golias, às vezes teve que recuar. Amém? E eu marquei aqui alguns pontos aqui, ó. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, vamos entender aqui, ó. Atos dos Apóstolos. Às vezes é preciso recuar. Atos dos Apóstolos. Capítulo 16, no versículo 9, 23 e 25. Atos 9, 23 e 25. Olha aqui, ó. Atos, olha aqui, Atos 16, Atos 16, Atos 9, quer dizer, Atos 9, me perdoe, Atos 9, estava trocando aqui, Atos 9, Atos 9, 23, olha aqui, ó, vamos ler Atos 9, 19, fala assim, ó. E tendo comido, Paulo, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Cristo. Olha aí, ó. E logo nas sinagogas pregava Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Olha só, meu amado, queriam matar Paulo. Eles ficaram confusos, Mas como assim, pastor? Paulo, ou melhor, Saulo, Na época era Saulo, ele perseguia os cristãos. Ele perseguia o povo de Deus. E ele tinha cartas para poder, das autoridades, para prender os cristãos, matar, assolar os cristãos. Mas no meio do caminho ele teve um encontro com Jesus, que diz para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz, quem é, Senhor? Ele falou, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ou seja, amados, não persiga um homem e uma mulher de Deus. Amém? Como assim, pastor? Se você perseguir um homem e uma mulher de Deus, você está perseguindo Jesus. Como assim, pastor? Há base bíblica para isso? Sim, Paulo. Paulo, amém?
estava perseguindo o povo de Deus, Saulo, né? E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Como assim, Senhor? Eu não estou perseguindo a ti, eu estou perseguindo aos cristãos. Mas Jesus disse: por que me persegues? Quantas são as pessoas que perseguem os homens e mulheres de Deus? Amém? E às vezes, dentro da própria igreja, somos perseguidos. Amém? Pelos nossos irmãos. E isso, meu amado, é perseguir Jesus. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas são as pessoas que, ao invés de ajudar o seu irmão, acaba perseguindo os nossos irmãos. Amém? E olha aqui, ó. Mas as suas ciladas, olha aqui, ó. Atos 9, 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Olha só, meu amado, eles queriam matar Paulo. Eles estavam confusos. Aquele que tinha a carta para poder perseguir os cristãos, agora no encontro com Cristo, se converteu. E ao invés de perseguir os cristãos, agora estava pregando e dizendo que Cristo era o Messias, o Filho de Deus. Olha só que diferença. A raiva que eles ficaram de Saulo. O homem que era para perseguir os cristãos, agora é o homem, amém? Agora é o homem que está pregando Jesus. Amados, quando a pessoa tem um encontro com Cristo, tudo muda. Ela pode ser cética, ela pode não acreditar em Jesus, ela pode falar mal de Jesus, pode xingar Jesus, mas a partir do momento em que ela tem um encontro com Deus, amados e amadas, ela se rende. O Espírito Santo toma ela de tal forma, amém, que ela se rende ao poder de Deus. Não adianta. Depois que ela tem um encontro com Cristo, a vida dela é outra. Ela nunca mais ela vai ser a mesma. Pode vir a luta, pode vir o problema, pode vir o que for, pode vir um levante, pode vir o que for. Ela mantém a sua fé em Deus, porque vale a pena, meu amado. Paulo era um perseguidor. Agora ele começou a pregar Jesus e ser o quê? Perseguido. Inverteu as coisas. Amém? Não fique triste se você está sendo perseguido, se estão falando mal de você, criticando você, amém? Não tem problema. Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Amém? O mal não vai estender um tapete vermelho para você. Paulo era o perseguidor. Agora ele passa a pregar Jesus e a ser perseguido. E o texto fala aqui, ó: e tendo passado muitos dias, os judeus tomavam conselho entre si para o matar, meu irmão. Os judeus, aqueles que tinham a Torá, a Taná, amém? Aqueles que pregavam a lei de Moisés.
Amém? Eles resolveram perseguir a Paulo. E não só perseguir, eles queriam matar a Paulo. Amém? Eles não queriam apenas prender Paulo, mas eles se reuniram. Olha só, cuidado com panelinhas na igreja, reuniões diabólicas dentro da igreja, amém? Mas pastor, o diabo entra dentro da igreja? Claro que sim. O diabo adora entrar na igreja e causar panelinhas, facções, amém? E partidarismo dentro da igreja, amém? E os judeus deliberaram entre si, fazendo reuniões para matar Paulo. Mas olha aqui, ó, versículo 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e também como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Olha aí. Vamos repetir? Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. Amado, Deus nunca deixa você ser enganado. Amém? Os judeus, eles reuniram entre si para planejar matar Paulo. Mas Deus não deixou Paulo ser enganado. Chegou ao conhecimento de Paulo. Mas aí vai entrar o quê? O recuo de Paulo. Amém? Há momento que temos que recuar. Há momento que temos que fazer silêncio. Amém? Pastor, não é para me encarar, não é para me falar, não é para me repreender. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de orar, há tempo de repreender, há tempo de jejuar e há tempo de ficar calado e deixar Deus agir. Pastor, mas quando que eu vou saber isso? O próprio Espírito Santo vai te encarregar de falar para você: faça silêncio. A Bíblia fala que quando Elias estava na caverna, Deus chamou Elias para fora para falar com Elias. E Elias viu um fogareiro passar. Mas a Bíblia fala que Deus não estava no fogareiro. Amém? Aí de repente passou uma tempestade. Mas Deus não estava na tempestade. Amém? Aí de repente veio uma brisa suave. E Deus estava naquela brisa e disse: Elias, o que fazes aqui? Amém? Às vezes é preciso recuar. Olha aqui, ó. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. Cuidado com as ciladas de Satanás. Amém? Cuidado com as ciladas do mal. Cuidado com as estratégias que Satanás coloca na sua vida para poder te derrubar. Eu sempre falo para minha esposa: cuidado com as pedradas, que ela não vem de longe, às vezes vem de perto. Ou melhor, a maioria das vezes vem da onde você menos espera. Mas como assim, pastor? Às vezes você acha que a pedrada ela vem de longe. Mas às vezes, para te ferir, o diabo usa alguém de perto de você. Amém? Às vezes, para te ferir, o diabo acaba usando alguém muito próximo de você para te chatear.
Mas por quê, pastor? Porque o diabo, ele não pode tocar em Deus, nem no sonho. Deus é infinitamente poderoso, tem todo o poder. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. O diabo é um grãozinho de areia, dos mais grão abaixo de Deus. Mas ele não podendo tocar em Deus, porque seria até mesmo uma briga desigual, digamos assim, uma covardia, ele vai tentar tocar em você. Ele vai tentar ferir você para ferir o coração de Deus. Entendeu? A estratégia de Satanás. Ele não pode tocar em Deus. Não. Mas ele vai tentar tocar em quem? Em você. Porque ele tocando em você, ele fere o coração do pai. É como alguém tocar no seu filho. Exemplo. Se alguém tocar no seu filho, vai te ferir. Não é assim? Tem até um ditado aí fora que fala brincando, né? As mães brincam. Se quer ver uma leoa, toca no meu filho. É a mesma coisa de Deus. E o que o mal faz? Bom, vamos conjecturar. Eu não posso ir até o céu e brigar com Deus, porque eu vou perder terrivelmente. Mas eu já sei. Reúne lá, a reunião lá do inferno, chama os seus demônios e fala, olha, nós não podemos lutar com Deus. Seria uma luta desigual, nós vamos perder terrivelmente. Vamos tocar nos filhos dele. Porque aí nós entristece Deus. E tudo que nós não gostamos é Deus. Eu quero ver esse povo afastado de Deus. Eu quero judiar desse povo. Esse povo só fala em Deus. Eles não pensam outra coisa, somente em Deus. Mas vamos tocar neles. Porque aí, se nós pôr doença neles, se nós acabar com o casamento, se nós acabar com a vida financeira dele, colocar depressão, a opressão neles, a gente vai ferir Deus, porque Ele é Pai. E o Pai não quer ver o seu filho assim. E vamos fazer de tudo para que essa pessoa não volte para Deus, nem busque a Deus. Vamos desacreditar essa pessoa de Deus. Vamos falar para ela que Deus é mentira. Vamos dizer que os pastores são ladrão. Que é tudo mentira isso. Esses milagres é tudo conversa fiada. Assim eles não creem em Deus. Vivem sofrendo. De vez em quando nós damos uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Um momentinho de prazer ali. Tiramos a mão um pouquinho das garras. Mas assim que dá uma oportunidade, nós pulamos em cima. Quando eles quiserem escapar, nós trava de novo eles. E assim vai, meu irmão. É assim que o mal, ele acaba usando a estratégia para tentar te destruir. Paulo, agora ele pregava a palavra, segundo o texto aqui, mas os próprios judeus queriam matar Paulo. Amém? Paulo que perseguia. Mas agora ele teve um encontro com Cristo. Agora Paulo é um homem de Deus. Paulo é um pregador da palavra. Paulo mudou de vida. Paulo não é mais o Saulo de Tarso, é Paulo de Tarso. Segundo a Bíblia, Deus disse a Saulo, olha, esse para mim é um vaso escolhido. Eu vou usar ele para levar a minha palavra. Mas os judeus que se diziam de Deus, ou seja, irmãos,
começaram a fazer o quê? A perseguir a Paulo. E queriam matar Paulo. Mas Paulo, segundo o texto, no versículo 23, do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E também como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida. Olha só, meu amado e minha amada, a intenção da pessoa quando ela quer intentar o mal contra você. Olha só, eles guardavam na época as cidades tinham muros e tinham portas. Paulo estava lá dentro. Os judeus queriam matar Saulo e eles guardavam a porta dia e noite. Tipo, uma hora ele vai passar por aqui e nós vamos pegar ele e vamos matar Paulo. Paulo nos traiu. Paulo era para perseguir os cristãos. Mas agora Paulo está pregando Jesus. Paulo era para falar mal de Jesus. Paulo não era para poder falar de Jesus. Mas eu não sei o que aconteceu com Paulo. Paulo mudou. Então nós temos que matar a Paulo. Porque senão ele vai espalhar a notícia que Jesus ressuscitou para o mundo inteiro. E vai nos comprometer. Então, imagine a reunião dos judeus. O que vocês acham? Eu acho melhor matar. E você? Também, meu voto é esse. E você? Também eu acho que é melhor matar. Pode ser que no meio de um outro, não, vamos, mas a maioria, vamos matar Paulo. E aí guardavam a porta da cidade, esperando, amém? Paulo passar. Mas olha aqui, ó, versículo 25, 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e também como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida. Tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto, pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procuravam ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Olha só aí a estratégia do recuo de Paulo. Amém? Às vezes, amados, temos que recuar. Às vezes é preciso a gente usar de estratégia para poder se sobressair de algumas situações. Amém? Paulo estava ali sendo vigiado 24 horas por dia nas portas da cidade, os judeus para poder prender a Paulo. Mas, segundo a palavra, os discípulos pegaram Paulo pelo muro, fizeram um cesto e desceram Paulo pelo muro da cidade. Era alto o muro, e Paulo teve que escapar, recuar daquela situação. Aprenda isso, amado. Às vezes é preciso recuar. Às vezes, quando alguém nos persegue, é como eu disse, às vezes é preciso. Como assim, pastor? Joelho no chão, oração. Às vezes é preciso um tempo no seu quarto, no seu banheiro, porta fechada, um secreto, um particular com Deus. Nem sempre, às vezes, é preciso, eu vou para cima, eu vou lutar, eu vou vencer. Sim, às vezes é preciso, mas o Espírito Santo,
Ele vai te falar quando é preciso você avançar, quando é preciso você recuar. Amém? Mas por quê, pastor? Porque às vezes Deus ele quer que você se esconda. Ele esconde você. Mas para quê, pastor? Para Ele trabalhar. Quando você não consegue resolver a situação, quando o mundo parece que desabou sobre a sua vida, meu amado e minha amada, e você não sabe o que fazer, então, meu amado, é tempo de Deus agir. Mas para Deus agir, é preciso você recuar e você ficar só na retaguarda orando até a segunda ordem, até Deus falar assim: olha, eu já agi, agora é momento de você avançar. Amém? Mas por enquanto, às vezes, você sabe, é momento de você voltar atrás, é momento de você pedir perdão. Às vezes nós achamos que estamos certos e estamos totalmente errados. Às vezes é preciso recuar. Às vezes achamos que somos o dono da verdade e temos razão e falamos: não, eu sou isso, eu estou certo, e às vezes não está. Às vezes, meu amado e minha amada, é preciso recuar, é preciso às vezes se retirar, é preciso dobrar o joelho e falar com o Espírito Santo, e falar com Deus, e pedir o discernimento de Deus, e dizer ao Senhor: olha, Senhor, essa situação está assim, está assado, eu estou certo ou eu estou errado? Se eu estiver errado, Senhor, mostra para mim, que eu quero pedir perdão àquela pessoa que eu feri. Amém? E às vezes é preciso perdoar. Às vezes aquela pessoa, ela diz assim: eu não vou perdoar. Aquela pessoa me fez muito mal. Ela me xingou, ela me traiu. Eu fiz o melhor por ele, eu fiz o melhor por ela me traiu. Eu tenho raiva. Quem perdoa é Deus. E começa com essa história maligna. É preciso perdoar, meu amado. É bíblico. Mas como assim, pastor? Eu não sou bobo. A pessoa me feriu. Eu, na minha razão, eu viro bicho. Amados, tudo esse sopro é coisa maligna. O que você vai ganhar com isso? Seja humilde. Se a pessoa plantou algo de errado, ela vai colher. Perdoar não significa que você tem que conviver com a pessoa. Mas perdoar é preciso. Mas por quê, pastor? Porque a mágoa é uma doença que cria-se dentro de você. E segundo estudos, amém? Nós fomos no hospital esse tempo atrás, nós fazemos um trabalho de apoio espiritual na Santa Casa, aqui em São Carlos, e o médico, ele disse lá: olha, há estudos comprovados de que a pessoa que ela tem mágoa no coração, no corpo dela solta, ele falou o nome, um líquido que solta no corpo, e distribui na corrente sanguínea e se torna câncer. Olha só. Quantas pessoas não estão guardando mágoa? Mágoa do marido, mágoa da esposa, mágoa do patrão, mágoa do vizinho, mágoa do cachorro. Tem um coração magoado, um coração doente. Amado, não compensa. Seja inteligente. Ah, pastor, mas aquela pessoa me entristeceu. Entristecer é uma coisa, mas passa. Você ficou triste com alguma coisa? Amém, é bíblico. Mas não deixe entrar o ressentimento, a mágoa dentro de você. Lança fora isso. Libera aquela pessoa. E se a pessoa te pedir perdão, fala: amém, eu te perdoo. Vai com Deus, Deus abençoe você. Eu vou orar por você, amém? Ponto. E deixa Deus trabalhar. Recuar. Amém? É preciso recuar.
Amém? Nem sempre a sua razão... Olha, aprenda isso. Entre a paz e a razão, fique com a paz. Você está numa briga de trânsito. A pessoa, ela foi errada com você. Ela te fechou. Aí começa a bate-boca. E aqui, bem ali, não sei o que. Um está armado lá dentro. Mas eu tenho razão porque você me fechou. Porque você não viu o sinaleiro, você não viu o farol. Amigo, você tem razão. Quanto que é? Vamos resolver amigavelmente. Não incite, olha, não havendo lenha, se você não colocar lenha no fogo, o fogo vai fazer o quê? Apagar. Não havendo maldizente, diz a Bíblia, a contenda cessa. Amém? Isso serve para a casa. Isso serve para o marido. Isso serve para a esposa. Aí começa, um daqui, você não vale nada. E o outro também, você também não vale. É que você chegou tarde, você encheu o pote de pinga e tal. E o marido falou, e você não limpou a casa e tal. E o diabo, dá-lhe, ora, que eu estou junto, estou dentro. E começa. Você me traiu, lembra? E tal, e pá, e tudo. Não havendo lenha, o fogo se apaga. Não havendo maldizente, cessa a contenda. É preciso às vezes recuar. Ah, você não vale nada. Amém. Deixa eu falar. Vai no seu banheiro, fale com Deus. Ô Pai, apazigua isso. Me dá paciência, Senhor. Me ajuda. Ele vai fazer isso. Já aconteceu várias vezes comigo em tantas situações. Amém? É preciso recuar. Nem sempre, às vezes, você tem razão. Mas às vezes é melhor. Amém? Então, meu amado e minha amada, não deixe o mal trabalhar na sua mente, na sua casa. Há tempo para todas as coisas. Amém? Deixe Deus encher o seu coração de amor. Não deixe a tristeza, a amargura tomar conta de você. É tudo que o mal quer. Dê valor aos princípios do Senhor. Muitas separações seriam evitadas se apenas com a atitude dentro da palavra de Deus a pessoa praticasse. O mal, ele quer te enganar. Ele quer fazer você sofrer. Mas quando você coloca a sua vida na direção do Senhor, e quando você busca em Deus as soluções para os seus problemas, quando você busca a saída na porta, a porta é Jesus. Quando você busca um caminho, o caminho é Jesus. Não é religião, é Jesus. Quando você busca, quando você lança sobre Ele a sua vida, as suas ansiedades, os seus problemas na cruz vazia, onde Jesus ressuscitou, não está mais na cruz. Amém? Jesus não estava na cruz. Está assentado à direita do Pai. Está na eternidade. Está aqui conosco, através do Espírito Santo. Quando você decide entregar a sua vida a Cristo, amados e amadas, nunca mais, como Paulo, a sua vida será a mesma. Fechando aqui a palavra. Quando a pessoa, ela entrega o caminho a Deus, entrega a sua vida 100% a Jesus. Amém? Eu não digo 90%, ou entregar um pouco, ou apenas crer em Deus de vez em quando. Amém? Ou ser religioso, né? Tem muitas pessoas que acham que porque elas vão à igreja, que porque elas são fiéis ao líder espiritual, que já estão abençoados. Não, meu amado. É preciso a igreja, sim, é preciso a igreja. Amém? Mas o que vai te fazer de você um homem de Deus e uma mulher de Deus
é você andar reto dentro da palavra do Senhor. Você vai à igreja, você ouve a palavra, você pratica a palavra, amém? E Deus começa a abençoar. Mas por quê, pastor? Porque Deus, Ele tem compromisso. Os olhos do Senhor, os olhos de Deus, têm compromisso com a palavra. Quando você está dentro da palavra, quando você está comprometido com a palavra de Deus, Deus se compromete com você. Ele é fiel, meu amado. Ele é fiel, isso aqui, ó. Amém? Quando você lê a palavra e você vê assim, ó, está escrito tal coisa, tal coisa, tal coisa, e é tal coisa, tal coisa, tal coisa que vai acontecer. Ainda que os seus olhos mostrem diferente. Ainda que alguém fale para você, olha, não é assim. Aí você tem que retrucar e falar, não, a Bíblia fala que é assim. Deus disse que é assim, ponto. E é assim que eu vou crer. Aí Deus tem compromisso com você. Mas sabe aquela pessoa tico-tico no fubá? Na igreja, ela, glória a Deus, oh, eu creio, amém. Eu tomo posse, Senhor, eu não sei o quê. Mas sai da igreja e faz tudo errado. Sabe aquela mulher, para poder fechar aqui a palavra, ou aquele homem, que ele vai para a igreja e ele está orando pelos filhos, orando pela esposa, orando pelo marido, e o marido em casa, cachaceado. E a mulher está lá orando, Deus abençoa meu marido, abençoa a minha casa, abençoa meus filhos, e faz campanha e não sei o quê. Acabou o culto. Aí quando chega em casa, aí começa a xingar o marido, aí xinga o marido de cachaceiro, a casa está de ponta cabeça, roupa por lavar, você entendeu? Aí o marido, aí o diabo, olha só, aí o diabo vai na mente do marido, né? O caminhão já vai na mente do marido e fala assim, ah, se for para ser crente assim ou cristão assim, eu não quero isso não. Melhor ficar no bar. Amém? E vice-versa. Às vezes, o marido está lutando pela esposa. Abençoa minha esposa, abençoa. Aí chega em casa, é um brutamonte, não trata a mulher bem, só xinga a mulher, fala da mulher uma empregada doméstica, não dá carinho para sua esposa, não trata ela como a sua parte do corpo. O mal vai na mulher e fala assim, se for para a igreja assim, é melhor ir no forró bodó, lá da esquina, abrir uma garrafa de cerveja e tomar, para não ver essas coisas. Amados, quantas vidas seriam mudadas pelo nosso testemunho? Quantos crentes não vão à igreja e faz fofoca? Aí o vizinho vê, diz que é crente, ó. Está falando mal da vida do outro. É melhor estar por aqui mesmo. Aqui eu estou falando coisas boas de trabalho e o crente está falando dos outros. Está falando do próprio irmão da igreja. Eu vi. Não é assim? Como que você vai testemunhar Jesus assim? O verdadeiro homem de Deus e a verdadeira mulher de Deus é aquela ou aquele que lê a palavra, ouve a palavra e procura praticar a palavra. Tem falhas? Tem falhas. É compreensível. Mas, na totalidade, a pessoa tem que procurar viver a palavra. Porque a Bíblia fala que se não ganhar na palavra, vai ganhar no procedimento. Amém? E se aquele marido ou aquela esposa vai à igreja e o próprio marido está em casa cachaceado, mas ele xinga a mulher, mas a mulher não recua. Ou melhor, não devolve, não revida. Aí a mulher vai orar por ele. Aí o mal não vai no marido, o Espírito Santo vai no marido, vai falar, você viu a sua mulher? Ela mudou. Ele pode não deixar transparecer, amém? Mas ele vai começar a observar. Estou xingando ela, mas ela não. Chega em casa, o jantar está pronto, casa limpinha. Eu estou maltratando ela, mas ela mudou.
Eu quero ser igual a ela. Eu quero ter o que ela tem dentro. Aí o próprio Espírito Santo vai trabalhando. Amém? Aí o mal fica longe. Então, amado, fechando, não use das armadilhas do mal. Não use da estratégia do mal. Às vezes é preciso recuar. Amém? É estratégia. E às vezes é preciso avançar. Mas não avance na hora de recuar. E nem recue na hora de avançar. Pastor, mas como que eu vou saber? Através da oração, através da comunhão com Deus, o próprio Espírito Santo ele vai falar com você o tempo de você recuar e o tempo de você avançar. Amém? Deus abençoe você, vamos orar. Você que está no hospital, numa UTI, numa CTI, numa enfermaria, no pronto-socorro, você que está numa cadeia, preso, amém? Isolado, ou às vezes está num lugar lotado, esbarrotado de gente, e você acha que a sua vida acabou? Não, meu amado. Você acha que não tem esperança? Não, meu amado. Você acha que Deus não te ama pelo pecado tão grave que você fez? Não, meu amado. Amém? Jesus, ele oferece o perdão a todas as pessoas. Amém? Ele oferece o perdão a todos. O leque do perdão foi aberto a todos. Ele disse, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Pode você ter cometido o pecado mais grave do mundo. Pode o mundo te condenar, e até nas leis é até certo. Mas, se você entender que Deus tem um plano e Ele quer te salvar, e se você se arrepender, não é ter remorso, amém? Deus conhece o seu coração, ninguém engana Deus. Se você se arrepender e tomar consciência do que você praticou, é um erro, foi um erro gravíssimo, e que você dizer para Deus, Senhor, eu fiz isso, vou pagar por isso que eu fiz aqui na terra, sei que o Senhor pode me aliviar essa sentença, mas a partir de agora eu quero entregar a minha vida ao Senhor, e quero ser um novo homem, uma nova mulher. Amados, o perdão de Deus está sobre você. Ah, pastor, mas o mundo vai me julgar, deixa o mundo te julgar, amém? O mundo vai sempre nos julgar, julga a mim, vai julgar você também. O que importa é o julgamento de Deus. E se você está nessa situação, eu não sei com quem estou falando, da onde e para quem estou falando. Amém? Quem vai ouvir depois essa mensagem, mas se você estiver ouvindo no hospital, de repente, como eu, um dia os médicos disseram, olha, não tem mais jeito. O que poderíamos ter feito, nós fizemos. Agora, não tem mais jeito. Mas a sentença dada pelo homem, que o médico, ele estudou para isso, ele tem razão. Ele viu lá os exames e falou, ó, segundo os exames que eu estudei na faculdade, seu caso é terminal. E não é mentira. Ninguém tem que ter raiva dos médicos. Eles são instrumentos de Deus. Aliás, deixa aqui uma observação, procure médico, viu? Faça os seus exames, que é bíblico também. Mas se o médico decretou ali a sentença humana, certa, com razão, mas Deus, a última palavra, o médico dos médicos, pode assinar assim, não. Mas eu não quero que você parta daí agora. Eu quero te curar. A sentença minha é que você está curado. Amém? Ou perdoado. Isso pode acontecer, como aconteceu comigo. Amém? Porque eu não sou melhor do que você. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais. O leque da salvação e do milagre é para todos a partir do momento em que a pessoa busca a presença de Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, às vezes é preciso avançar e às vezes é preciso recuar, Senhor. Nos ensina, papai,
o momento certo de recuar e nos ensina o momento certo de avançar. Pai, e se essa pessoa, Pai, ela se encontra, meu Deus, em um hospital, numa cadeia, Pai, ou na sarjeta, não sei, e se ela, Pai, nesse momento, ela aceitar ao Senhor, ou ela se voltar para Ti, e ela se arrepender de todo o pecado, de todo o mal que ela fez, assim como aquela mulher adúltera, assim como Zaqueu, assim como Maria Madalena, meu Pai querido, eu peço, perdoa a essa pessoa, Pai. Aonde ela estiver, escreva o nome dela, Senhor, no livro da vida. E a partir de hoje, meu Deus, aonde ela estiver, visita ela. Espírito Santo, trabalha no coração, trabalha na família. Meu Deus, derrama sobre ele, derrama sobre ela a tua santa presença, meu Deus, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu desfaço todo o mal, Senhor. Eu paraliso como teu servo, como teu filho e como ministro da palavra do Senhor. Eu declaro a todos que estão ouvindo esta mensagem, que as bênçãos do Senhor estejam presentes na sua vida, na família, na casa, no trabalho, no casamento, no ministério, na sua vida espiritual, em nome de Jesus. E eu te peço, papai, perdoa todos os nossos erros, Pai. E eu declaro a cura da alma, a cura do espírito, a cura da mente em cada pessoa. E que todos sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e diga amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus abençoe minha tia Maria Amélia Ramos. Dá um abraço no tio, né? Em nome de Jesus. Faz tempo, né, que a gente não se vê, né? De vez em quando eu vejo as postagens de vocês, né? Eu curto lá. Logo, logo eu vou em São Paulo, meu pai. Aí quem sabe a gente não se encontra por aí. Amém, tia? Deus abençoe, viu, tia Amélia? Eu lembro quando era pequenininho. Eu lembro até hoje, quando eu ia na casa de vocês, né? Jefferson, meu amado, querido Jefferson. Dá um abraço na irmã Ivone, no Xoxo, né? Na Michele, na família. Vocês são uma bênção. Assim como a minha tia também. Em nome de Jesus, Deus te abençoe poderosamente e que a casa de vocês venha estar repleta da luz do Senhor, da paz, do amor, da alegria, da saúde, da prosperidade e, acima de tudo, da salvação eterna, em nome de Jesus. Um forte abraço do pastor Fábio, toda a honra, toda a glória seja dadas ao Senhor. Deus abençoe, a paz.